Graça e paz, amados. Que bom poder estar com vocês nessa noite, exaltando esse nome, é tão gostoso, né? Exaltar, glorificar esse nome, porque não há nome igual, não há outro que possamos assemelhar a Ele. Nós louvamos ao Senhor porque sabemos que esse gozo que nós temos nele não termina por aqui. O Covid-19 não pode tirar. Quando nós partirmos, estaremos para toda a eternidade junto com Ele. E eu gostaria de, nesta noite, com bastante alegria de estar com vocês, poder compartilhar um pouco da palavra do Senhor, alguns minutos, alguns momentos desta palavra, que o Senhor tem falado comigo bastante acerca do que nós vamos falar hoje. E eu gostaria que você, que está nos assistindo também pela rede social, se você tem uma Bíblia perto de você, talvez você não está com ela, mas está lá no seu criado mudo, está lá no seu armário, pega ela lá, pega ela, e vamos usá-la como instrumento, como manual de instrução, porque não é o que a gente acha, não é o que eu penso, não vou falar de mim mesmo, daquilo que eu penso, daquilo que eu acho. Nós temos da parte de Deus um manual de instrução chamado a Palavra de Deus. E o próprio Jesus diz, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. Ela vai cumprir. Então nós, sabendo disto, esta palavra, ela pode penetrar em nós, como diz Tiago, capítulo 1, versículo 21, deixando, pois, toda imundícia, superfluidade e malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas vidas. Nós temos o privilégio de ter em nossas mãos esse manual de instrução de Deus para nós. Eu convido você a abrir essa palavra no livro de Efésios, no capítulo 2 de Efésios. É um texto bem conhecido, que já está sendo ministrado aqui por muito tempo, e nós vamos continuar falando um pouco acerca disto, e esses 3 ou 4 versículos que nós vamos ler nesse capítulo aqui, nós vamos estar falando, e a mensagem desta noite, a central desta noite é: para que você existe? Uma pergunta para você, para mim: para que você existe? Por que será que Deus investiu tanto em mim e em você? Para quê? Então, essa pergunta vai soar até o final dessa meditação. Diz aqui em Efésios capítulo 2, versículo 8, 9 e 10, diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. 3 versículos. Ele fala da salvação pela graça, somos salvos pela graça, isso é indiscutível. Nós não podemos fazer nada para a salvação, para perdão, para compra, para remissão, não podemos fazer nada, Ele fez tudo. Agora ele diz, por meio da fé, isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, eu posso, eu consigo, eu dou mais. Mas o final do texto diz assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Reflita comigo, esse contrabaixo, ele foi feito, ele não funciona sozinho, não depende dele, ele não funciona sozinho, existe alguém que deve manusear ele, mas ele foi feito única, exclusivamente para produzir som, ele não presta para outra coisa a não ser produzir som. O teclado que a Viviane acabou de tocar, ele também foi preparado, ele não toca sozinho, ele depende de alguém. Como nós, instrumento nas mãos de Deus, não depende nada de nós, depende somente daquele que toca em nós, que opera em nós. Mas ele não tem outra finalidade a não ser produzir som. Se ele não produzir som, ele é jogado fora.
esse microfone, ele foi feito para ampliar o som. Quantos deles já foram jogados fora? Porque ele deixou de funcionar. Não funcionou mais. Então não presta mais. Joga fora. Quantas lâmpadas dessa que foi feita exclusivamente para produzir luz, já foram jogadas fora? Por quê? Porque parou de brilhar. Deixou de brilhar. E aí não tem mais outra utilidade. Estou dando vários exemplos para mostrar para nós para que nós existimos. Por que você nasceu? Por que Deus gerou você 9 meses no ventre da sua mãe e te sustenta até agora com oxigênio gratuito, com saúde, com tanta coisa? Qual a finalidade desse Deus? Para mim e para você. Vamos pensar um pouquinho nisto, nessa reflexão desta noite. A Bíblia declara em Isaías 43, 21, diz assim: esse povo que eu formei para mim, para que me desse louvor. Mas também em 1 Pedro capítulo 2, vamos lá comigo? Vamos passear um pouco dentro da Escritura, depois a gente para um pouquinho. Mas 1 de Pedro capítulo 2, versículos 9 e 10. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 e versículo 10. A Bíblia declara sobre isso que nós vamos falar nesta noite. Eu não estou dizendo que as nossas boas obras influenciam a nossa salvação, não é isso, ou pode comprar, mas eu quero dizer uma coisa para você, e vou mostrar isso dentro da Escritura, que as tuas obras podem impedir você de ser salvo. Parece chocante, né? Mas eu vou mostrar para você dentro da Escritura. Diz assim, capítulo 2, versículo 9 e versículo 10, diz assim: mas vós sois a geração eleita, ou seja, você já está eleito, já foi comprado, já está salvo, a graça já te alcançou, você é a geração eleita. Eu estou falando para salvos, eu estou falando para cristãos. Ele está falando aqui para pessoas eleitas, salvas. E ele diz assim: vocês são a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para que você for salvo? Está aqui. Para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas. Irmãos, me preocupam as baladas da noite, cada vez mais lotado, mesmo em pandemia. Me preocupa as notícias de que as baladas, eles estão fechando ruas, enquanto as igrejas estão diminuindo. Agora, por quê? Qual é o problema? É que durante a semana, eles estão nas redes sociais, comunicando uns com os outros, e dizendo: olha, tal hora, tal dia, em tal lugar, vamos nos reunir, vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter mulheres, vai ter bebida, vai ter droga, vai ter isso, vai ter aquilo, e eles divulgam isso durante a semana toda, até as torcidas de campo de futebol, para brigar, eles fazem isso durante a semana, eles proclamam, eles fazem propaganda, e lotam. E nós, a igreja, fomos salvos, criados para proclamar, para falar, para anunciar, para o que a Bíblia está dizendo aqui. E sabe o que está acontecendo? Nós estamos fechando as nossas vidas, com raras exceções. As pessoas estão vivendo um evangelho fechado, não divulga, não fala dele, não está aí proclamando a todo tempo que Ele é o Senhor. E a culpa da igreja que começou vibrante no começo, a igreja que começou com 3.000, 5.000, por quê? Porque eles testemunhavam todos os dias. O poder está à disposição, mas os canais estão entupidos. Esse é o grande problema.
Olha, geração eleita para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povos, mas agora já sois povo de Deus, que não erais alcançado, não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Ele está falando para mim e para você, fomos agraciados, estamos debaixo da graça, não dependeu de nós, foi Ele que fez tudo, como o violão não depende dele, depende daquele que toca, nós também, mas nós somos criados com uma finalidade, não foi em vão, e é isso que o Senhor tem me chamado a atenção, no que eu tenho feito já há algum tempo atrás, mas eu preciso fazer mais. Nós precisamos, não para salvação, volto a dizer, mas para cumprir o papel pelo qual eu fui criado, e você foi criado. Nós não temos outra finalidade do que anunciar e louvar a Deus. Esse povo que eu formei para mim, para que me desse louvor, diz o texto. Esse povo, e tem muita gente indo, caminhando para as trevas, morrendo, principalmente nesse tempo de pandemia, morrendo sem salvação, sem Jesus. E quem é o culpado? Eu e você. Porque a salvação já foi paga, já está garantida, só falta divulgar. Quer ver uma coisa? Entre tantos textos que nós vamos ver, mas em Marcos capítulo 2, do versículo 1 em diante, a Bíblia declara sobre Jesus numa cidade, onde a multidão entrou, ele estava dentro de uma casa, e a multidão cercou, que não dava mais para entrar dentro de casa. Mas havia um paralítico, que não podia andar, não podia se locomover, e ele precisava de cura, não somente de cura, mas ele precisava de salvação, perdão de pecado e cura. Mas como que ele ia fazer, se ele não podia andar, se ele não podia locomover, e a multidão estava ali, não deixava ninguém entrar em casa mais, mas 4 pessoas, amigas dele, 4 homens, viu a necessidade daquele homem, e pensou, ele precisa de Jesus, nós não podemos curá-lo, nós não podemos perdoar os seus pecados, mas nós podemos fazer alguma coisa, nós podemos pegar esse homem e levar até Jesus, que pode fazer. Pegaram ele, colocaram numa cama e levaram ele até a casa. E quando chegaram lá, viu a dificuldade, não podia nem chegar na porta com aquela cama. Eles poderiam muito bem ter olhado para aquele amigo e ter dito para ele, meu amigo, você está vendo que nós nos esforçamos, você está vendo que nós temos boa intenção para com você, mas olha aí, olha a situação, é impossível de entrar, vamos retornar para casa, como muitos de nós fazemos. Nós vemos as dificuldades das pessoas que não pode chegar lá, não pode por si mesmo ouvir a palavra, não pode andar espiritualmente, eles dependem de alguém, e nós até começamos, às vezes, dar um folheto, às vezes fazer alguma coisa para essa pessoa, mas quando chega a dificuldade, nós não podemos salvar, nós não podemos perdoar, nós não podemos fazer com que ele se arrependa, mas nós podemos pegar essa pessoa e levar até a presença de Jesus. Mas quando se torna difícil, é mais fácil abandonar. Mas aqueles 4 homens não abandonaram. Eles destelharam a casa, subiram com a cama no telhado e desceram aquela cama no meio da sala onde Jesus estava. Olha o esforço que esses homens fizeram, por causa de um amigo. E eles desceram, quando aquela cama chegou no meio da sala, a Bíblia declara que Jesus parou o seu discurso, parou o que ele estava fazendo, olhou para aquele homem e disse, perdoados te são os teus pecados. Que coisa linda, né? Ele começou pelo mais importante, perdoados são os teus pecados. Mas aí, aquelas pessoas que estavam por ali, os fariseus, os religiosos, começaram a questionar, dizendo, quem é esse aí? O que ele pensa que é, que pode perdoar pecado? Só Deus pode perdoar pecado. E aí, Jesus, sabendo do coração deles, disse para aquele povo, o que vocês acham que é mais fácil? Dizer esse homem,
para esse homem: perdoados são os teus pecados? Ou dizer para ele: ó, levanta, toma tua cama e vai para tua casa? Esperou um pouco, todo mundo esperando uma resposta, e Jesus disse: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, eu digo para esse homem: ô, você, levanta, pega a tua cama e vai para a tua casa. E aquele homem levantou, pegou a sua cama e foi para a sua casa. O que eu quero dizer com isso? Amados, tem tantas pessoas esperando por nós, amigos teus, que você diz ser amigo deles, estão morrendo, indo para o inferno. Eles não podem sozinho, eles não têm condições sozinho. E você, como amigo, o que você está fazendo para essas vidas? O que você está fazendo? A tua função na terra, a minha função na terra, é glorificar ao Pai. E a Bíblia declara em João 15, que a Bíblia declara assim: nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Você está glorificando a Deus? Se você não está, você é uma lâmpada queimada, você é uma lâmpada que não produz luz, você é um microfone que não reflete som, você é um violão que não emite som. O que se faz com ele? A Bíblia diz, em João 15, 1 e 2, diz assim: Jesus, foi Jesus que falou: eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o agricultor. Toda vara em mim, ele não diz uma vara que está longe de mim, não, toda vara em mim. Você está nele? Então é com você. Ó, toda vara em mim que não dá fruto, faz o que com ela? Corta ela e lança fora. Olha, então, a graça é graça, mas estar nele pela graça, nós estamos nele para fazer alguma coisa. A vara que está nele e não produz fruto, corta, lança fora, é queimada. E limpa aquela que está dando mais fruto ainda. Para quê? Para que dê mais frutos. Eu preciso entender isso. A graça é maravilhosa, mas eu estou na graça para quê? É só para me livrar do inferno? Não. Eu sou um instrumento nas mãos de Deus, com uma finalidade. Eu preciso, como esses 4 homens, eu preciso fazer alguma coisa, não para mim, mas para que o nome dele seja glorificado. Olha, abra comigo aí, Provérbios 24, 10 e 11. Eu tenho 3 textos só do Velho Testamento, os outros todos do Novo Testamento, e vou mostrar para você. Provérbios 24, olha o que a Bíblia declara sobre o assunto que nós estamos falando hoje. A minha responsabilidade quanto àquilo para que eu fui criado. Capítulo 24, versículo 10 e 11, diz assim: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Ó, que dia de angústia é esse? Nós cantamos agora, Helenice falou bastante sobre o dia que nós estamos vivendo. São dias difíceis, pandemia, morte, a morte chegou muito mais próximo, nós estamos vendo ela muito mais próximo do que nós víamos. Agora, a Bíblia declara aqui: se você se mostrar frouxo, se você se fechar, se você ficar com medo nesses dias, a tua força será pequena. Agora, olha o versículo 11: livra os que estão destinados à morte, e salva os que são levados para a matança, se os puderes retirar. Você pode fazer alguma coisa? Faça, porque a Bíblia declara em Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o com todas as tuas forças, porque para a sepultura, para onde tu vais, ali não adianta mais fazer nada,
não dá mais para fazer nada. Então é agora, enquanto eu estou vivo. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. É hora de nós manifestarmos para o mundo, como diz Romanos, a ardente expectação da criatura aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Tem algum filho de Deus aqui? Deus espera a tua manifestação. Você manifestar como tal. Foi para isso que Ele te fez. Ele te criou para louvor dEle, para o louvor da sua glória. Foi para isso que Ele te fez. Foi para isso que Ele te formou. E é por isso que nós estamos falando sobre essa necessidade que temos de sair do nosso comodismo. Jesus citou muitas coisas. Por exemplo, Mateus capítulo 5, versículo 14. Jesus diz assim, 13, 14, 15. Ele diz assim: vocês são o sal da terra. Essa terra está apodrecendo, mas vocês são o sal para salvar essa terra. Versículo 14 diz assim: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, e nem se acende a candeia e coloca debaixo do alqueire, debaixo da mesa, esconde ela debaixo da mesa. Mas ele diz: mas acende uma candeia e coloca ela no velador em cima, para que todos possam ver a sua luz. E aí ele diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Quem falou que boas obras não funcionam? Eu fui criado para as boas obras. Está lá no capítulo 2 de Efésios. Mesmo debaixo da graça, eu tenho uma responsabilidade. Para que eu fui criado? Para as boas obras, para refletir Deus para as pessoas. Se você ler capítulo 25 de Mateus, a partir do versículo 31, você vai encontrar um texto, o próprio Jesus dizendo assim. Ele disse sobre a vinda dele, a condenação e a salvação, os condenados e os salvos. E ele diz assim: quando o Filho do Homem vier na sua glória, e todos os santos anjos com ele. E isso vai acontecer. Está em Mateus 24, e tantos textos, e ele diz assim: olha, quando isso acontecer, ele vai ajuntar todas as nações diante de si, e ele vai separar uns dos outros, como o pastor separa os bodes das ovelhas. E ele vai dizer, olha só a parábola que ele falou, olha só o que ele diz. E ele vai dizer aos que estiverem à sua direita, as ovelhas: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas por quê? Qual o critério usado por ele? Será que não tem nada a ver as nossas atitudes? Você vai ouvir: vinde benditos. Por quê? Porque eu tive fome e você me deu de comer. Eu tive sede e você me deu de beber. Eu estava nu, você me vestiu. Eu já era estrangeiro, você me hospedou. Eu estava doente e você foi me visitar. Olha só o que ele disse. E aí perguntaram para ele: mas Senhor, quando foi que nós te vimos assim? E ele vai dizer: quando vocês fizeram a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Quantos pequeninos irmãos estão aí lutando e não conseguem, e você pode auxiliar, como aqueles 4 homens, pegou aquele paralítico e levou. Existem pessoas esperando por você, existem vizinhos esperando um convite teu, existem pessoas esperando você conduzi-los até Jesus, através da palavra, através de uma live, através de você levar até a igreja. O mais simples de tudo que você pode fazer. Você pode pensar: eu não sei pregar como os pastores pregam, eu não sei orar como eles oram, eu não tenho fé para curar como eles às vezes têm. Mas você pode fazer alguma coisa.
pode chegar nessa pessoa, vizinho teu, amigo teu, parente teu, e dizer para eles: olha, eu conheço um lugar, eu sei de um lugar onde você vai se sentir muito bem, você vai resolver o seu problema. Essa pessoa pode resolver, e você chegar, colocar no teu carro, usar o teu carro, para poder levar essas pessoas até a presença de Deus, até alguém que fale dessa palavra, para que elas possam ser curadas. Vocês estão entendendo, amados? A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 10, aliás, Romanos capítulo 10, versículo 8 em diante, ele diz assim: mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração, esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares o Senhor Jesus, e no teu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. É Ele que salva, não é nós, é Ele. Mas aí vem a pergunta: como crerão naqueles de quem não ouviram? Olha a responsabilidade minha, olha a responsabilidade tua, de atitude, ele diz assim: como eles vão crer, se eles não conhecem, se eles não ouviram? Como ouvirão, se não há quem pregue? E aí vem a desculpa de muita gente: como pregarão, se não forem enviados? Mas quem não foi enviado ainda? Só quem não é cristão, porque os cristãos já foram enviados. Marcos, vou citar os 4 evangelhos, para você ter uma ideia do que Jesus falou sobre esse assunto. Em Mateus, nós já falamos aqui do capítulo 25, é que ele diz, pelas as atitudes, mas no capítulo 28 de Mateus, no versículo 18 em diante, Jesus disse assim: todo poder me foi dado nos céus e na terra, portanto, ide. Ele não diz: todo poder me foi dado nos céus e na terra, só depende de mim, fica tranquilo, se você me aceitar, acabou, está tudo certo, pode ficar à vontade, porque você vai vir morar comigo. Foi isso? Não. Todo poder me foi dado nos céus e na terra, portanto, ide, eu mando vocês, ide por todo mundo, fazei discípulo de todas as nações, batiza eles no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensina eles a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. É promessa dele, gente. Para que eu existo? Para isso, para fazer o que ele mandou. Então Mateus, ele termina o capítulo, ou ele termina o livro falando sobre isso. E eles, depois de ouvir isso, saíram por todas as partes pregando o evangelho, e o Senhor colaborava com eles. Acabou o capítulo, acabou o livro de Mateus. O livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, Jesus diz, depois de ressuscitado, indo para o céu, ele diz assim: olha, vocês deve ir, ide pregai o evangelho a toda criatura, ide pregai o evangelho a toda criatura. O papel de vocês é ir e pregar o evangelho a toda criatura. Se eu não faço isso, eu estou fora do propósito pelo qual eu fui criado. Se você não está fazendo isso, você que está aqui presente, ou você que está nas redes sociais, você quer agradar a Deus, comece a entrar no propósito dele. Para que você existe? Para falar dele, para proclamar dele, para fazer propaganda dele, para levar as pessoas até ele, para que ele possa curar. Você vive em função do reino de Deus. É para isso que ele te mantém. Eu estava meditando nisso, e eu comecei a pensar que o pecado pior não é o erro, não é você transgredir uma lei, não é você quebrar um mandamento, porque isso você pode fazer, não deve, mas se fizer, a Bíblia declara, lá em 1 João capítulo 2, eu vos escrevo para que vocês não pequem, mas se pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Então o pecado maior não é esse, de errar. O pecado maior é o pecado da omissão. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado.
sabe fazer, mas não faz, está no comodismo, comete pecado. E cantando, acho que o último hino desta noite, eu me lembrei de um versículo que tem tudo a ver com isso, porque o último cântico falou sobre Abacuque, as declarações de Abacuque: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide. Quem falou isso foi o profeta Abacuque, mas ele também disse, no capítulo 2, versículo 13 e 14 de Abacuque, diz assim: não vem do Senhor dos exércitos, que os homens trabalhem para o fogo, e os homens se cansem pela vaidade. Ou seja, não é a vontade de Deus que eu, Rui, e você trabalhe, levante de madrugada, trabalhe até a noite, e exausto, e é um bom marido, é um bom pai, é um bom esposo, é um trabalhador, não é caloteiro, você cumpre com as suas obrigações, mas não vem do Senhor dos exércitos que você trabalhe só para isso. Diz lá: nem que os homens se cansem pela vaidade. Aí o versículo 14 diz assim: porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Quando eu deixar de trabalhar para mim mesmo, me preocupar só comigo, quando eu começar a desenvolver o projeto pelo qual Deus me criou, isso é simples. Por exemplo, eu viajei esses dias com o pastor Dirceu e o pastor Serginho para Minas. Eu achei interessante quando o Serginho dirigindo parava no pedágio, e aí quando ele dava o dinheiro, a menina lá, o rapaz às vezes dava o troco, quando ele pegava o troco ele dizia: Jesus Cristo te ama. E aquela pessoa às vezes sentia um impacto. Às vezes a pessoa dizia: a nós todos, mas muito obrigado. Agora pensa comigo, quantas pessoas dessas que estão no pedágio, que às vezes saíram das suas casas com um problema tão grande na família, de saúde, que eles estão pensando até dar um fim na sua vida. Quantos deles talvez saiu das suas casas dizendo: eu quero hoje, Senhor, que Tu venhas falar comigo, senão eu não sei o que eu posso fazer da minha vida. E alguém que passa por aí e diz: Jesus Cristo te ama, aquela pessoa pega para ela e diz: resposta de Deus. Coisa simples. Será que você não pode fazer isso com o cobrador de ônibus? Será que nós não podemos fazer isso com o caixa do supermercado? Com o caixa da padaria? Por que as pessoas divulgam tanto as notícias ruins? E nós que temos as notícias boas, não conseguimos abrir a nossa boca para falar no nosso dia a dia? Você pode ser o instrumento de Deus, não aqui no púlpito pregando, mas ali na padaria Viva a Noite, quando você comprar o frango, quando você comprar o pão e passar no caixa, você chegar para quem estiver ali recebendo e dizer: tenha uma noite abençoada, Jesus Cristo te ama. Você está proclamando Ele, você está divulgando Ele. Boas novas. Mas pastor, isso adianta? Adianta. O que não adianta é nós ficarmos calados para nós mesmos, porque nós não fomos criados para nós mesmos. Não vem do Senhor dos exércitos que os povos trabalhem para o vento e se cansem pela vaidade, porque a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Jesus Cristo diz assim, falando sobre luz, porque o mundo está em trevas. Por exemplo, Isaías 60, 1 e 2 diz que as trevas cobriram a terra, a escuridão cobriu os povos, mas sobre ti, sobre eu e você, o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre cada um de nós. Iluminar esta terra é responsabilidade minha, é responsabilidade tua. Jesus diz em João 8,12, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ele veio para fazer a parte dele, iluminar essa terra, mas ele deixou comigo. João 17, lá no final do texto, ele diz assim: Pai, eu deixo para eles aquela glória que Tu me deste, para que eles sejam um como nós somos um. Eu em Ti, Tu em mim e eles em nós, para que o mundo creia que Tu me enviastes. Oh amados, olha para essa luz aí, essa luz está brilhando, iluminando o ambiente,
porque tem essas três coisas, tem a energia que vem lá, que a gente não consegue ver, e depois tem um soquete, lá no finzinho da lâmpada, pode ver que tem um coisinha redondinho, chama soquete. Toda lâmpada tem um soquete, seja da tua casa, você compra aquela lâmpada comum, você não pode encostar os fios direto na lâmpada, não vai funcionar. Então tem lá a lâmpada, a energia vem nos fios, e tem o soquete, ele é conectado no fio, ele não sai, você não tira o soquete e coloca de novo, não, ele já é conectado nos fios, você só tira a lâmpada, aí a lâmpada você tira ou coloca, a lâmpada sou eu e você, é a que produz luz, é que vai iluminar essa terra. Esse soquete simboliza a conexão, a mediação entre a energia e a lâmpada. Está escrito lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 15, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. É por Ele, nós estamos ligados nele, Jesus, e agora ligados nele, a nossa lâmpada precisa estar conectada nele, e assim nós vamos produzir luz, iluminar esta terra, iluminar aquele parente teu que está em trevas, ele não conhece a luz, ele não vê a luz, eu preciso ajudá-lo a conectar. E a Bíblia declara em Provérbios 20, versículo 27, Provérbios 20, 27 diz assim, a alma do homem é a lâmpada de Deus, a minha alma e a tua alma é a lâmpada que Deus quer usar para trazer luz àqueles que estão em trevas. Como está a tua lâmpada? Como está a tua luz? Você pode, deixa eu dar um exemplo para você, uma lâmpada, ela pode estar conectada no soquete, ela pode não estar queimada, presta atenção, ela pode não estar queimada, ela pode estar conectada no soquete, a energia pode estar perfeitamente ligado e ela não acender. Mas pastor, como pode isso? Pode. A lâmpada está perfeita, o soquete está ligado direto, a energia está em perfeito, mas ela não está acesa. Por quê? Tem lá no fundo, aí, mas a lâmpada estava acesa até agora, está perfeita, tem energia, tem soquete, está tudo perfeito, por que será que apagou? Interruptor, está lá. Sabe o que a função daquele interruptor? Ele corta o fiozinho, ele corta o contato de um fio positivo, do fio positivo, ele corta o contato. Quando corta o contato, a lâmpada pode ser, ela apaga. Você pode estar conectado, eu estou debaixo da graça, eu tenho Jesus como meu Senhor, eu canto para Ele, eu leio Bíblia, eu faço isso, eu faço aquilo, você está conectado nele, Ele nunca falha. O amor de Deus está estendido sobre cada um, a tua lâmpada não está queimada porque você está vivo fisicamente. A lâmpada queimada é o homem quando ele para de respirar, aí ele queima, ele está queimado, não funciona mais, mas enquanto você está vivo, a tua lâmpada pode se acender. Todavia, o pecado que você comete corta o relacionamento, e é por isso que você não produz luz para os outros. Isaías 59, versículo 1 e 2, a mão do Senhor não está encolhida para não salvar, os seus ouvidos não estão agravados para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, nós precisamos ter cuidado, porque se a tua luz não está brilhando, se você não está conduzindo pessoas ao conhecimento de Deus, a tua lâmpada está apagada. As pessoas estão te olhando, mas não estão vendo a solução de Deus, elas não estão vendo Deus em você, porque a tua lâmpada está apagada. E agora, o que eu tenho que fazer, pastor? Você tem que de novo conectar o interruptor. Como que eu faço isso? Provérbios 22, 13, agora falei a memória, 28, 13.
o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aqueles que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Um dia eu estava apagado também, diz lá em Efésios capítulo 2, eu também, você também, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, estávamos apagados, mortos, separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos da promessa, sem Deus no mundo, apagados. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, e pela graça somos salvos. Pela graça, graça é isso, é você ter a oportunidade de ser de novo conectado e acender e produzir luz e começar a ajudar o seu irmão. Ah, meu irmão, vamos pensar um pouquinho mais. Está chegando a nossa hora aí, e muitos estão correndo risco, porque não estão produzindo nada. Olha Hebreus capítulo 6, vamos lá comigo rapidinho, dá tempo ainda. Hebreus capítulo 6, olha o que a Bíblia fala sobre isso. Ele começa falando aí dos rudimentos, mas depois, a partir do versículo 4, olha o que diz a palavra. Hebreus capítulo 6, versículo 4, porque é impossível, presta atenção nessa palavra, é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo, ou seja, estava conectado, estava ligado, estava aceso, presta atenção nisso, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, estavam conectados, estavam acesos, estava perfeitamente funcionando. Mas olha o versículo seguinte, diz assim: e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, presta atenção nessa frase, que eu quebrei muito a minha cabeça para entender isso aqui. Presta atenção nessa frase, ele diz assim, o verbo, ele diz assim, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam, não é crucificaram, crucificam, o verbo está no presente, eles continuam crucificando, por quê? Porque continuam desconectados com o interruptor. Eles recaíram, mas aqui não diz que eles recaíram e buscaram solução, e buscaram perdão, não, eles experimentaram tudo que podia, dons espirituais, Espírito Santo, fizeram falar em línguas, profetizaram, curaram enfermos, eles pregaram o evangelho, ganharam vidas, fizeram um monte de coisas, como está escrito lá em Mateus, no capítulo 7, versículo 21 e 22, diz que nem todos, né? Mas aí, aqui diz, eles de novo crucificam, estão desconectados e não estão percebendo o perigo, e aí, de novo crucificam o Filho de Deus, e os expõem ao vitupério, à vergonha, porque a terra, presta atenção nesse versículo, porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa, para aquele por quem é lavrada, recebe a bênção do Senhor. A erva que recebe a chuva, sou eu e você, que estamos recebendo a palavra, pregação, live, e tanta coisa, todos os dias, recebe a chuva, recebe o bem de Deus, recebe a saúde, recebe a promessa, recebe tudo, e produz erva proveitosa. Qual é a erva proveitosa? Boas obras, atitudes, propaganda dele, falar o nome dele, pregar o evangelho, fazer tudo. Aí eu falei dos 4 evangelhos, falei só 2 lá, né? Falei Mateus, capítulo 28, ide, e depois Marcos 16, ide por todo mundo, mas Lucas,
no capítulo 24, versículo 49, Jesus diz para eles assim: olha, eu vou derramar sobre vocês o Espírito Santo, e vocês vão ficar aqui em Jerusalém, até que vocês recebam a virtude do Espírito, depois vocês têm que sair. Não é para receber o Espírito, para ficar cheio, falando em línguas, todo mundo junto, não. Vocês vão ficar, pode ver o texto lá, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que, essa palavra até que, quer dizer, não é para ficar direto, vocês vão ficar até receber a virtude, o dom, depois vocês têm que sair para proclamar esses dons para os outros. É assim. Em João a mesma coisa. Ele fala em João para as pessoas que já receberam, para ir, para anunciar a palavra de Deus. E aqui voltando para o texto aqui, de Hebreus 6, eu li o versículo 7, aquela que produz erva proveitosa, aqueles que estão divulgando, que estão falando, que estão pregando, que estão divulgando, que estão fazendo visitas, que estão falando de Jesus, que estão levando pessoas, usando o seu carro, o seu automóvel, está levando pessoas para ouvir de Jesus, recebe a bênção do Senhor. Mas olha o versículo 8, mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, perto está da maldição, o seu fim é ser queimada. Mas está recebendo a chuva, mas está produzindo coisas erradas. Quem são esses? Você que está ouvindo direto a palavra de Deus, ouvindo todos os dias, live presencial e tudo, mas não está fazendo nada, está trabalhando só para você. Sabe, você vem na igreja para ser abençoado, você vem na igreja para não pegar o coronavírus, você vem na igreja para que você possa comprar a casa própria, para ser abençoado, para receber a sua cesta, para receber oração, e tanta coisa, tudo gira em torno de você. Mas saindo daqui, você não divulga, você não é instrumento de Deus para fazê-lo conhecido aos outros, nem para os teus vizinhos, nem para os teus amigos. Então você é essa segunda parte aqui, que produz espinhos e abrolhos, perto está da maldição, o seu fim é ser queimado. Mas o versículo 9 diz, mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim o falamos, coisas que acompanham a salvação. Então essas coisas não é para a salvação, elas acompanham a salvação, diz aqui o texto, lado a lado. Como que eu vou demonstrar que eu sou salvo, se eu estiver mostrando com as minhas obras, com as minhas atitudes? Tiago, ele fala muito sobre isso. Olha, você que diz que tem fé, mas não tem as obras, mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu mostro para você a minha fé pelas minhas obras. É isso que eu estou dizendo para você nesta noite, amados. Versículo 10, está pedindo aqui, versículo 10, diz assim, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho do amor que para com o seu nome mostrastes enquanto servias aos santos e ainda servis. Boas obras. Irmãos, o mundo está caminhando para o caos, eu estou encerrando já, mas eu quero dizer para você, eu sei que muitos de vocês já ouviram isso, mas eu vou contar de novo, porque ilustra muito bem. Um pescador foi para o rio pescar, e levou toda a sua traia de pesca, farolete, lampião, tudo, e ele encostou no rio, umas 2 da tarde, e começou a pescar, e começou a pegar alguns peixes bons, e de repente o tempo virou, para chuva, e começou uma chuva torrencial, e depois de 1 hora e meia de chuva, o rio começou a subir, a água do rio começou a subir, incomodar o pescador, e ele foi voltando para o morro, subindo o barranco, pegava suas coisas, subia um pouco, e de repente daqui a pouco, mais algumas horas, o rio estava lá nos seus pés, molhando os seus pés, e ele subia um pouco mais, e começou a pegar mais peixes ainda. Quando o rio fica barrento, ele dá mais peixe ainda, ele começou a pegar grandes peixes, e colocar lá no seu isopor, e estava feliz da vida. De repente escureceu, a noite veio, escureceu, e ele com o seu farol, de vez em quando passava o farol lá no rio, para ver os anzóis, para recolher os anzóis e tal, e de repente ele foi surpreendido com um vulto muito grande que passava, a água levava, e quando ele viu aquele vulto, ele colocou o farolete para identificar, para saber o que era, e quando ele pôs lá e viu, era
ponte da rodovia que estava ali perto, que a água tinha levado e estava levando a ponte embora. Amados, quando aquele pescador cristão, ele viu aquela ponte sendo levada pelas águas, ele não pensou nos seus peixes, na sua pescaria que estava boa, ele começou a pensar: a ponte foi embora, a rodovia está sem ponte, alguém está correndo perigo de vida. Ele largou tudo ali, pôs lá no barranco os seus peixes, ele colocou as suas traias, largou tudo o que estava fazendo, e pegou o seu lampião e correu para a rodovia. Quando chegou na rodovia, ele pegou, quebrou galhos de árvores e colocou na pista, lá bem antes da ponte, da onde tinha ponte, e ele começou a jogar galhos, e ele pegou o seu lampiãozinho e ficou no meio da pista, com o seu lampião aceso, e de repente o barulho de um carro em alta velocidade, e ele disse: Senhor, tem misericórdia. E ele ficou no meio da pista, balançando o seu lampião, balançando o seu lampião. E de repente, era um ônibus, e vinha a toda velocidade. Quando ele viu aqueles galhos na pista, ele foi diminuindo, mas não para de uma vez. E de repente ele viu aquele lampiãozinho no meio da pista, e ele freou bruscamente. Os passageiros acordaram assustados com a freada, e ele parou a 1 metro do pescador. E ele estava muito bravo, estava chovendo, e ele desceu do ônibus junto com os passageiros, reclamando e dizendo: você é louco, eu poderia nesta hora ter passado por cima de você, se eu não conseguisse frear. E os passageiros dizendo: você atrapalhou nossa viagem, você nos assustou, olha o que você fez com a gente. E aquele pescador disse: calma gente, vem aqui, eu quero mostrar uma coisa para vocês. E levou-os até a barranca do rio. E quando chegou na barranca do rio, com o seu lampião, ele clareia e diz para o motorista e para os passageiros: olha gente, sabe por que eu arrisquei a minha vida? Eu arrisquei a minha vida por vocês, porque se eu não tivesse arriscado a minha vida agora, vocês todos estavam dentro desse ônibus, no fundo desse rio, e não iria escapar ninguém. É por isso que eu arrisquei. Eu deixei os meus peixes, eu deixei tudo que eu estava fazendo, que eu estava gostando, mas porque eu vi que vocês corriam risco de vida. Gente, isso está acontecendo hoje. Para muitas pessoas que estão saindo desta vida, não tem ponte para eles. A ponte é o Senhor Jesus. Não tem ponte para eles. Eles não crêem, eles não sabem, eles não ouviram. E eu sou o pescador, você é o pescador. Nós trabalhamos, ganhamos o nosso salário. É gostoso isso? É. Estamos pegando peixe, sim, estamos pegando peixe. Mas será que não é hora de nós pararmos um pouco, de pensar só em nós, só nos nossos peixes, e começar a prestar atenção e ter compaixão daqueles que estão morrendo sem ponte, caindo no abismo, e nós deixar os nossos peixes e pelo menos estar lá avisando eles: olha gente, cuidado, usa o seu lampiãozinho. Qual que é o teu lampiãozinho? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você sabe isso? É o lampião, é fraquinho, mas se está no escuro, alguém vai ver você, e vai se livrar da morte. E o desafio que eu deixo para vocês nesta noite é: para que você existe? Pensa aí, para que você existe? Se o violão, se não produzir som, ele joga fora. Se o microfone, se não funcionar, joga fora. E se você não está no projeto pelo qual você foi criado, você acha que você vai subsistir? Então, atenta para isto. A graça é maravilhosa, é real, só depende dele. Mas nós, como diz o texto, eu vou citar só para terminar, lá o texto que eu iniciei com ele quase, 1 Pedro 2,9, vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Quer ver uma dica, amados? Eu tenho falado isso lá na Vila Rubi. Na live passada,
Eu não sei como está aqui, eu espero que seja mais ainda, mas na live passada que eu fiz na minha casa, teve mais de 300 visualizações de quinta-feira para cá. Sabe por quê? Porque eu estou motivando as pessoas que não pregam, as pessoas que talvez não tenham tanta habilidade de levar as pessoas, divulgar. Pega o seu WhatsApp, pega o seu Facebook, divulgue para os teus vizinhos, para os teus amigos. Quarta-feira vai ter uma live, vai ter uma palavra de Deus ministrada lá através do Facebook, Parque América. Quinta-feira, Vila Rubi. Divulgue isso, porque tem muita gente com medo de morrer. Eles estão procurando uma palavra, e eles vão achar essa palavra, e eles vão ser livres. Eles podem receber Jesus como Senhor das suas vidas. Você pode de qualquer forma fazer isso, mas o que eu digo para você: faça-o enquanto é tempo. Amém? Glória a Deus. Obrigado, queridos. Deus abençoe cada um de vocês.